Coloquei como tema a reconciliação de todas as coisas. A partir desse texto aqui, Colossenses 1, verso 15. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Amém. Qual é a maneira que se deve fazer para resolver problemas que surgem no interior de uma igreja? Essa é uma pergunta válida. Será que quando problemas surgem, o resultado ou a maneira de se resolver deveria ser estudando mais por parte da liderança, talvez? Será que deveria ser adotando uma postura mais rígida, mais firme com relação a algumas coisas? Será que, para resolver os problemas, a gente deveria, por exemplo, reformar a estrutura do templo para ele ficar mais confortável um pouco? O que nós devemos fazer? Paulo sabia que a igreja de Colossenses tinha alguns problemas e ele vai usar uma estratégia diferente para lidar com isso. Ele pretende tratar dos problemas apresentando à igreja a pessoa de Cristo. Ele está convencido de que o melhor remédio para tratar com todas as questões que a igreja enfrenta, questões de ordem teórica ou prática, de pensamento ou de ação, passam pelo conhecimento da pessoa de Cristo, de quem é Jesus. Então é isso o que ele vai fazer aqui no capítulo 1, nesse texto que nós lemos, que é chamado hino cristológico, porque o centro de tudo o que ele está falando aqui é Cristo. Só para a gente sobrevoar, entender onde é que nós estamos, né, dentro da carta, do que nós já vimos antes. Nos primeiros versos, Paulo dá uma saudação e um agradecimento à igreja. Ele faz uma oração de ação de graças, vendo que eles já têm boas coisas entre eles, e ora para que as coisas positivas continuem a crescer na igreja. Então ele ora para que eles tenham sabedoria, entendimento espiritual. Na última parte, no verso 12 a 14, antes desse texto que nós lemos, ele continua na ação de graças, mas ele fala que Deus promoveu um novo êxodo no meio da igreja, que Deus nos transportou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então, notem o contraste, não é? Antes, todo e qualquer crente que pertencia àquela igreja estava debaixo do domínio do diabo, do domínio das trevas. E agora Deus nos arrancou daquele reino e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então eles não são mais escravizados por esse rei tirano, não são mais aprisionados pelos pecados, mas estão debaixo do reino que pertence a Cristo. O que ele vai fazer aqui, nesses versos de agora em diante, é expor de maneira mais profunda quem é Cristo e o que Cristo fez. O que Cristo fez pela igreja. Então essa é a base que resolve os problemas da igreja. É a partir daqui que ele vai derivar todas as coisas que ele vai tratar mais adiante na carta. Agora, é curioso que essa passagem que nós lemos não é um simples texto escrito por Paulo, mas é um hino.
Ele é chamado de hino cristológico, porque é um hino que fala da pessoa de Cristo. É mais provável que esse hino já estivesse escrito, que não foi Paulo quem o compôs, mas que ele está registrando uma canção que a igreja conhece, ainda que alguns pensem que o próprio Paulo tenha escrito, né, este hino, e que a partir de então a igreja passou a cantar. De todo modo, notem que a música, não é? Ela é uma das maneiras de demonstrar o que a igreja crê. Lutero dizia isso, que a teologia de uma igreja é conhecida pelas canções que ela canta. Então a música ela não é um simples entretenimento no momento do culto. Ela é um recurso de ensino também, e que nos fala algo sobre Deus. Se a gente ir lá no capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Vejam aqui o que Paulo está dizendo no capítulo 3, lá no verso 16. Ele associa as canções que a igreja canta com palavra de Cristo, aconselhamento, sabedoria. Tudo isso obtido antes que ele ou outro pastor abrisse a Bíblia para pregar. Tudo isso já acontecia no momento em que a igreja cantava e as pessoas, através das canções, relembravam as verdades sobre a pessoa de Deus e de Cristo. Então, é isso que está em jogo aqui, na importância que a música tem no ambiente do culto. Neste hino cristológico que nós lemos agora, a gente pode dividir em duas partes. Na primeira parte, que vai dos versos 15 a 17, nós vemos o poder criador de Cristo. E na segunda parte, nós vemos o amor redentor de Cristo. Essa é uma divisão possível, há outras possíveis também, mas eu acho que dessa forma fica bem pedagógico para a gente entender. Na primeira parte, quando ele está falando então do poder criador de Cristo, nós encontramos um Cristo que é cósmico, um Cristo que é criador do mundo. Cosmos é a palavra grega para mundo. Ele está falando, portanto, de um Cristo que é eterno, de um Cristo que é antes do tempo existir, antes de qualquer coisa criada, antes do mundo vir a ser, ele preexiste por toda a eternidade com Deus. Na segunda parte, Cristo vai ser demonstrado como aquele que governa a igreja. Então ele criou o mundo, ele governa sobre o mundo, mas ele também governa a igreja. Então, o mesmo Cristo que tem poder, que tem autoridade, que tem soberania na criação, também governa a igreja. É esse Cristo que invade a história, que morre numa cruz, que ressuscita ao terceiro dia, e dessa forma ele está restaurando todas as coisas. Agora notem, e nós vamos chegar lá na mensagem ainda, só é possível falar de restauração pela pessoa de Cristo, ou de reconciliação, como está na minha tradução aqui, porque houve um problema, porque houve algo que gerou uma desordem no mundo. E essa desordem, diferente do que alguns crentes podem pensar, não foi simplesmente no ser humano individual. Foi uma desordem de ordem cósmica. O pecado na queda afetou o mundo por inteiro. Essa é a constatação que o livro de Colossenses nos leva a chegar. Então, a extensão da obra de Cristo também abrange toda a criação, porque o desarranjo promovido pelo pecado alcançou toda a criação, e não somente o ser humano. Então, é preciso de um Cristo cósmico para tratar de um problema que é cósmico também. Então, nós devemos entender o seguinte: Deus criou o mundo, e criou de maneira que ele viu que era bom. É isso que o Gênesis nos diz. Por sinônimo de bom, nós podemos entender o mundo ordenado, o mundo harmônico, o mundo belo, o mundo cheio de sentido e de significado, de verdade,
onde todas as coisas encontram o seu lugar na hierarquia de valores que devem ser dadas a partir da referência de Deus. Então, cada coisa encontra o seu referencial de valor no mundo, não a partir do que o ser humano pensa, do que o ser humano projeta, do que ele considera que é bom ou ruim, não. A partir de Deus. Esse é o mundo criado por Deus. Só que o pecado invade a criação de Deus a partir do ser humano, da sua liberdade, e afeta a criação de Deus. Então, como fruto do pecado, vem todos os adjetivos opostos. Vem a desordem na relação com Deus, a desordem na natureza, vem a desordem do ser humano com o seu semelhante, por isso as guerras, as intrigas, as brigas, nada disso provém de Deus. E esse mundo que antes era ordenado, integrado e harmônico, passa a sofrer todos os problemas decorrentes da sua separação de Deus. Então, quem é que vai fazer o papel de reordenar todas as coisas? Quem é que vai fazer o papel de unificar todas as coisas novamente na criação? Justamente Cristo. Por isso Cristo é colocado aqui em mais elevada conta, porque Ele tem esse papel de unificar todas as coisas criadas no mundo a partir de si. Então aqui nós vemos na primeira parte isso, o poder criador de Cristo. O verso 15 nos diz, veja comigo, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa declaração, meus irmãos, possui 3 camadas. Primeiro, a mais óbvia de todas, de que Cristo é Deus. Jesus Cristo, que veio a esse mundo, é Deus encarnado. Ele é Deus Filho. E só essa afirmação já desmonta, só esse versículo já desmonta heresias que permearam no meio da igreja e que ainda circulam nos dias de hoje, como as testemunhas de Jeová, por exemplo, que não aceitam a plena divindade de Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo é Deus. Mas há algo mais aqui também. Ele está nos falando que é por intermédio de Cristo que nós conhecemos a Deus. Se Cristo é Deus, é por intermédio dele que nós conseguimos conhecer a Deus. Porque o Deus que é invisível, que habita em luz inacessível ao ser humano, se revela plenamente à humanidade através da pessoa de Cristo. Então é a partir de Cristo que nós conseguimos entender e compreender quem é Deus. Muitos anos atrás, eu fui chamado uma vez, morava no norte do Brasil ainda, em Rondônia, para falar numa escola, levar um momento devocional, falar do Evangelho para aquelas crianças e adolescentes no momento do recreio. E, enfim, levei o violão, toquei umas 2 músicas ali que eles conseguiram acompanhar mais ou menos. Estava com um esboço de alguma coisa que eu já não faço a menor ideia do que era hoje em dia. E tinha o plano de falar ali com aquelas pessoas talvez por uns 10 minutos. Mas a bagunça estava tão grande, as pessoas não paravam de conversar, os alunos, de fazer barulho, de sentar para participar daquele momento. E quando eu vi que não ia ter jeito, eu falei, eu vou logo para os finalmente. Deixei o esboço de lado e lembrei do texto de Hebreus que nós lemos hoje. Falei, havendo Deus falado muitas vezes de várias formas pelos nossos antepassados, nos últimos tempos nos falou pelo Filho. Por que eu escolhi esse texto? Eu disse a eles o seguinte, falei, olha, vocês que estão aqui, independente de terem religião ou não ter, independente de gostarem, quando ouvem essa palavra Deus, que tem um peso na cultura, na sociedade, na boca das pessoas, vocês vão ter de lidar com isso a vida inteira. Vocês vão ouvir falar de Deus de pessoas bem intencionadas, vão ouvir falar de Deus de pessoas mal intencionadas, pessoas com boas motivações e também pessoas que vão falar um monte de besteira sobre Deus. A questão, e o meu conselho para vocês,
é que sempre que vocês ouvirem falar de Deus, identifiquem Deus a partir da pessoa de Cristo. Esse é o caminho mais rápido de você apresentar quem é Deus para alguém. Então, quando eu vi que não ia ter espaço para fazer muita firula ou qualquer coisa ali, eu falei, olha, interessa para vocês o seguinte, vocês vão ter de lidar com essa palavra, com esse ser que é Deus, a vida inteira. E se vocês quiserem saber quem é Deus, olhem para Cristo, porque o texto nos está dizendo aqui que Cristo nos revela plenamente quem é o ser de Deus. E isso é confirmado pela tradição, pela Escritura, por esse texto que nós lemos aqui. Calvino, por exemplo, diz: qualquer coisa que pusermos diante de nós como sendo representação de Deus à parte de Cristo, não passa de um ídolo. Então, todas as ideias que estiverem na cabeça das pessoas sobre Deus, que não passem pelo filtro da pessoa de Cristo, são ídolos. São ídolos, porque o próprio Deus escolheu ser representado ao ser humano a partir de Cristo. Então, é em Cristo que ele se revela plenamente a nós. Toda a criação, entendam, ela nos fala algo sobre Deus. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, o mundo criado, ele está cheio dos sinais de que há um Criador. Mas a pessoa de Deus, propriamente dita, só nos é revelada em Cristo. E aí no verso 15, uma outra coisa que ele nos diz também é que Cristo é o primogênito da criação. Não é? Isso significa, meus irmãos, que Cristo é Senhor absoluto sobre a criação. Não significa que ele é o primeiro criado, por exemplo. Não. Cristo existe desde toda a eternidade com o Pai, mas isso aqui está falando sobre o status de Cristo e não sobre a ordem de nascimento das coisas. Cristo não foi criado. Ele é o Filho eterno de Deus Pai. Então significa que ele tem plena autoridade sobre a criação. E aí Paulo vai desdobrando como que se revela essa autoridade na criação. Veja o verso 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí o 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vejam que ele está falando de coisas visíveis e invisíveis que foram criadas por Deus. Isso já nos mostra que o mundo, ele tem algo que transcende aquilo que os nossos olhos podem ver. Significa que no universo criado por Deus existem anjos, existem leis morais, existem leis que regem a natureza, e tudo que há no mundo foi criado por Cristo. O ser humano, a maneira como o mundo é ajustado para que o homem possa habitar aqui, tudo o que há na criação, nos céus e na terra, Deus criou através da intermediação da sabedoria de Cristo. Isso que o texto está nos dizendo. Então foi muito comum para a tradição teológica, interpretando os textos, identificar aqueles textos que nos falam no Antigo Testamento sobre sabedoria com a pessoa de Cristo. Porque a Bíblia nos diz muitas vezes não só que o ser humano deve ser sábio, mas por vezes parece que a sabedoria é personificada, que ela fala em primeira pessoa em alguns textos. É a palavra hebraica hokmah, a sabedoria. Por exemplo, vou ler para vocês aqui, Provérbios no capítulo 8, vejam lá no verso 22 em diante, olha que está dizendo a sabedoria. Antes das suas obras mais antigas fui formada, desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando não haviam abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó do qual formou o mundo. Quando estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo,
quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Olha esse texto onde a sabedoria fala de si mesma que ela era uma espécie de arquiteta de Deus. Eu acho que nós devemos ter um certo cuidado hermenêutico com essas passagens, para lidar com isso, porque nem sempre tudo se encaixa perfeitamente na pessoa de Cristo, e a revelação da Trindade é processual ao longo da Escritura. De todo modo, é inegável que no Novo Testamento nós podemos identificar Cristo como sendo o modelo perfeito de sabedoria. E a partir disso reler esses textos do Antigo Testamento. Aqui no livro de Colossenses, inclusive, se você olhar no verso 2, no capítulo 2, verso 3, nos é dito o seguinte, olha, sobre Cristo também, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A partir de Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então é isso que está em jogo aqui. Mas também ele diz sobre isso que a partir de Cristo foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis, que estes seres espirituais, como os anjos, também estão subordinados a Cristo. E aí ele cita, sejam tronos, poderes, soberanias, autoridades, o nome que vocês quiserem dar. E tudo isso pertence a Cristo, porque os colossenses estavam talvez impressionados com essa coisa dos anjos, por conta da influência que eles tinham de filosofia grega, do misticismo judaico, de uma má compreensão da lei. E aí Paulo chega e diz, olha, todos os anjos são seres subordinados a Cristo. Eles não têm a sua existência independente de Cristo, nem podem agir de maneira independente de Cristo. Então importa a vocês não prestar culto a anjos, ou criar qualquer admiração superlativa em torno dessas figuras. Não, porque tudo provém de Cristo. Então, ele diz algo mais aqui, que tudo provém de Cristo e todas as coisas só encontram seu lugar correto no mundo quando promovem a glória de Cristo. É isso que está em jogo no verso 17, quando é dito que tudo foi feito por Ele e para Ele. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Cristo não só criou o mundo, mas Ele reivindica a sua autoridade sobre o mundo, sobre todas as esferas que você puder pensar no mundo. É preciso que todas as coisas estejam unidas a Cristo. Ele é o Criador e sustentador de tudo. Por isso que é dito que nele também tudo subsiste. Tudo continua existindo por causa que Ele assim o quer. Então, essa é uma lição para nós. Você pode pensar que talvez o seu trabalho, os seus estudos, os relacionamentos que você tem, sejam por um fim de ter algum benefício pessoal, mas, em última instância, todas as coisas estão debaixo do domínio de Cristo. E todas as coisas devem glorificar a Cristo. E quando não estão em harmonia com Cristo, começa a desordem. Isso que Paulo diz aqui está em total sintonia com o que nós encontramos no Evangelho de João, por exemplo. Quando se fala do Logos eterno de Deus, da palavra de Deus, e aí é dito lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo o que há no mundo só encontra sentido quando está integrado neste projeto maior de glorificar a Cristo. Você pode pensar aí a ciência, a política, a cultura, as músicas, a arte, a arquitetura, a família e os relacionamentos, a igreja, que Paulo vai citar.
tudo isso só faz sentido de existir no mundo se estiver integrado a Cristo. E quando as coisas se desintegram de Cristo, começa a desordem. Você pode olhar para o mundo à sua volta e ver este paradoxo de tanta beleza e, ao mesmo tempo, de tanta coisa caótica, tanta coisa estranha, tanta feiura, tanta desordem no mundo. O que explica a desordem do mundo? A desintegração do projeto maior de que todas as coisas glorifiquem a Cristo. É isso que o texto nos ensina. Então, a nossa vida e tudo o que há no mundo não pertence a nós mesmos, mas pertence a Cristo. E só encontra o seu sentido quando está integrado nele. Bom, aqui nós estamos ainda na primeira parte do texto. Os irmãos vão ter que ter um pouco de paciência para a gente chegar até o final, né? Porque são 3 versos só, mas são muito densos, percebem? Quantas implicações. Agora, na segunda parte, dos versos 18 em diante, ele vai falar do amor redentor de Cristo, que se manifesta na igreja. Então vejam, lá no 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. O que é central e que a gente não pode perder de vista aqui? É que, assim como Cristo governa a criação, que ele mesmo participou agindo, ele também governa a igreja. E aqui é dito nesse texto que ele é o cabeça da igreja. Em outras cartas de Paulo, como em 1 Coríntios, por exemplo, em Romanos, nós encontramos a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo. Mas aqui é dito que Cristo é o cabeça sobre esse corpo. É uma ideia nova. E isso nos mostra que o governo de Cristo deve ser exclusivo sobre a igreja. A igreja não pertence a um papa, não pertence a um pastor, não pertence a um diácono, não pertence a um irmão que tem uma boa condição financeira e queira mandar e ditar as regras que vão ser traçadas para a igreja seguir, de maneira nenhuma. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem manda. E todos nós devemos estar subordinados a Ele. E essa verdade é profunda, meus irmãos, impactante para nós ainda hoje. Imagine como seriam as igrejas evangélicas espalhadas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil se os seus pastores e os seus membros entendessem que não são donos da igreja, mas que Cristo é o Senhor absoluto da igreja. Como nós seríamos mais humildes, seríamos mais dedicados, mais amorosos uns pelos outros se entendêssemos essa verdade. Então Cristo reivindica a sua autoridade na criação e na igreja. Também é dito aqui que ele é o primogênito entre os mortos, porque ele ressuscitou, e ressuscitou de maneira definitiva, para nunca mais morrer. O que Lázaro, por exemplo, no capítulo 11 de João, e outros, até no Antigo Testamento, experimentaram quando passaram pela ressurreição, foi, na verdade, rigorosamente uma sobrevida, porque voltaram a morrer. Mas Cristo, quando ressuscita ao 3º dia, vence a morte de maneira definitiva. 1 Coríntios 15, que eu preguei recentemente aqui, nos diz que ele recebeu um corpo que é incorruptível. Ou seja, é a derrota da morte de uma vez por todas. Então, a ressurreição de Cristo significa também que Deus está restaurando todas as coisas. A partir dele, as coisas estão sendo novamente harmonizadas. Nesse mundo caótico, onde o pecado parecia triunfar, a vitória de Cristo sobre a morte demonstra de que Deus está fazendo novas todas as coisas. Então, a partir da ressurreição de Cristo, é que as coisas encontram a sua reconciliação, a sua paz, percebem? Por isso que Paulo fala de paz ali. Então, isso tudo, meus irmãos, e se a gente fosse começar pelo começo, de verdade, a gente ia lembrar lá do Gênesis.
onde é dito sobre todos os efeitos que o pecado causou no mundo. Quando o homem cai, ali no capítulo 3 de Gênesis, por exemplo, é dito que eles se esconderam da presença do Senhor. Então houve uma desordem, uma ruptura de ordem teológica no relacionamento com Deus. Houve também um problema com a invasão do pecado com o próximo. Quando Deus pergunta ao homem, o que foi que você fez? Ele fala, olha, foi a mulher que tu me deste. E ali já houve um problema entre o ser humano, entre o homem e a sua esposa. Uma desordem de ordem sociológica. Houve também um problema para consigo mesmo, na sua própria subjetividade, de ordem psicológica. O ser humano diz, tive medo porque estava nu. Então entra essa desordem para consigo mesmo. Antes disso não havia medo, não havia temor, não havia problema no mundo. E houve até mesmo uma ruptura e um problema a partir do pecado de ordem ecológica, um problema do ser humano com a natureza. É dito por Deus, maldita é a terra por sua causa. E a terra passou a produzir espinhos, o trabalho foi dificultado. Então, a natureza também carrega esses traços do pecado. Por um lado, nós podemos ver a beleza da natureza, como no retiro que nós tivemos ali, e como é agradável você estar num lugar bom, e vendo, contemplando as obras do Senhor, mas também existem desarranjos na natureza por conta do pecado. Então, tudo isso está presente. Por que Paulo insere a igreja aqui no meio desse texto? Porque é a partir da igreja que anuncia a pessoa de Cristo em que esses problemas começam a ser restaurados. Jesus disse aos fariseus que quem precisa de médicos são os doentes. E essa verdade vale para a igreja. A igreja não tem pessoas saudáveis por si mesmas, porque todos que estão na igreja reconheceram, na verdade, que estão debaixo do pecado e que precisam de arrependimento e de reconciliação com Deus a partir de Cristo. Então a igreja é esse grande hospital que nos restaura a nossa relação com Deus, com o próximo, com as coisas à nossa volta. E a partir disso nós somos até mesmo inspirados pelas verdades de Deus a levar e estender o governo de Cristo sobre toda a criação. Uma vez mais, onde essas coisas que pareciam estar perdidas, mas Cristo é capaz de restaurar. Esse texto então nos fala sobre isso, sobre o quanto é abrangente a obra de Cristo. Eu queria finalizar lendo esse mesmo texto aqui, agora numa paráfrase. Não é uma tradução rigorosamente, mas é uma paráfrase da Bíblia, a Mensagem, e que eu acho que se encaixa muito bem em tudo isso que nós falamos aqui hoje. Ouça com atenção, vejam só. O título é assim, ó, Cristo mantém tudo unido. Olha só. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes de que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas, deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora concertadas em vibrante harmonia por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz.
Bonita essa passagem e nos mostra como que Cristo de fato coloca em desordem tudo o que há na criação a partir da sua morte e ressurreição. Vamos orar, meus queridos. Santo Deus, nós queremos te louvar pela sua palavra, que é tão gloriosa, tão poderosa, tão abrangente quando nos fala da pessoa bendita de Cristo. Que cada um de nós possa, pelo seu Espírito, sondar o próprio coração e meditar naquilo que talvez esteja em desordem no nosso interior ou no meio das coisas à nossa volta, para que consigamos, ó Deus, colocar tudo o que há na nossa vida, no nosso trabalho, em todo o nosso ser, debaixo do domínio absoluto de Cristo e debaixo da obediência perfeita a Cristo. Que Ele, que por meio do seu sangue derramado na cruz, reconciliou consigo o mundo e todas as coisas, também nos cure, também nos livre, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos impede de te servir plenamente e de sermos tratados por ti, vivendo uma vida plena, cheia de alegria diante de ti. Opera, Senhor, essa obra em nós, na tua igreja, hoje e sempre nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela atenção. Os irmãos sobreviveram a esse texto tão denso. Espero que nas próximas a gente consiga continuar meditando sobre isso. Que Deus os abençoe. Vão em paz e nos encontramos no domingo novamente.